Vamos começar então agora estudar paisagismo no Brasil. E a gente vai ver, gente, que o paisagismo no Brasil, ele vai beber da mesma fonte do paisagismo nos Estados Unidos. Só que nós vamos já viver um momento um pouco mais tardio do modernismo. E por isso mesmo, as ideias que chegam do modernismo para cá já chegam um pouco mais maduras. Já teve todas as escolas de arquitetura paisagística, elas já foram visitadas pelos profissionais aqui. Nós temos uma vantagem sobre os americanos e uma desvantagem sobre os americanos. A nossa cultura ela é muito rica, muito diversificada, e nós temos uma identidade cultural muito criativa, muito ligado à arte e à criação, coisa que não era tão própria do americano. Porém, os americanos estudam muito mais, eles têm escolas específicas disso, nós não temos. Mesmo as escolas nossas que ensinam paisagismo, que são as escolas de agronomia, as escolas, hoje em dia, as de design, até pouco tempo não tinha, né? E as de arquitetura, nós estudamos paisagismo pouquíssimo. O que se aprende na escola de arquitetura e na escola de agronomia é quase nada. Né? E nós temos o que no Brasil? Só 3 escolas de paisagismo, que não são de nível superior, são tecnológicas, em 3 lugares somente. Então o que nós temos aqui de estudos voltados para essa área? Quase nada. E os mestrados que existem em paisagismo aqui no Brasil, eles são extremamente teóricos e normalmente voltados para paisagismo urbano. Então tem pouquíssimo aprofundamento na área. Mas a nossa cultura é muito forte. Nossas necessidades e expectativas humanas, elas são muito exigentes e o nosso poder criativo é muito alto. Né? Então o que a gente faz? A gente pega toda aquela fonte, a mesma fonte do Le Corbusier, e a gente aplica aqui com um pouco mais de calor humano, né? Bom, vamos ver aqui então os 2 principais nomes que a gente vai ter. Tem vários nomes, os paisagistas brasileiros, eles são muito interessantes, são muito bons na minha opinião, só que a gente precisa falar das principais influências, né? Dos nomes que se destacaram por ter feito grandes obras, que foram... Vai aparecer o primeiro nome da história de paisagismo assim, destacado, que é o da Rosa Clias, que foi uma arquiteta que prestou serviço, que trabalhou para a Prefeitura de São Paulo, simplesmente a maior cidade da América Latina, né? E conseguiu fazer vários projetos. Então ela acabou se destacando como um nome no cenário do paisagismo brasileiro, inclusive do contemporâneo, né? Na verdade. E o Burle Marx, que pega lá desde o modernismo e vem até o contemporâneo trabalhando com o paisagismo brasileiro. Começando aqui então, a Rosa Clias, ela tem 2 trabalhos principais que marcam a obra dela. O Vale do Anhangabaú, que é a região do centro de São Paulo, onde tem uma laje elevada que passa uma rodovia por debaixo dela, tá? E esse trecho, normalmente, é o trecho de grandes acontecimentos, onde acontecem manifestações lá em São Paulo, onde tem encontros, onde tem manifestações culturais acontecendo, porque fica bem no centrão, né? E ela teve a chance de trabalhar com o paisagismo dessa área. Então, é um dos trabalhos mais repercutidos da Rosa Clias. Eu, particularmente, eu não vejo nada assim de muito característico e muito marcante no trabalho dela, mas, enfim, ela fez trabalhos grandes e de grande importância e bem-sucedidos e com uma plástica muito bem resolvida. E o outro grande trabalho da Rosa Clias que a gente vê é o trabalho do Parque da Juventude, que fica na zona norte de São Paulo, onde antigamente era a penitenciária de Carandiru. E foi uma área que foi toda reestruturada, aonde eram as construções do Carandiru, eles fizeram a fundação do Parque da Juventude, e ao redor fizeram toda uma área de diversão para jovens, tem áreas para andar de bicicleta, tem várias áreas de pista de skate, enfim, é um parque, como o próprio nome fala, para uso da juventude. Eu acho bem interessante esse trabalho que ela faz com a parte construída do paisagismo, e é uma característica, gente, que a gente vê muito no paisagismo americano e no brasileiro contemporâneo, que é o paisagismo construído, que é você ter muretas, você ter paredões, você ter estruturas metálicas, iluminação, ou seja,
calçadas, desníveis, ou seja, tudo que está no paisagismo e que não é vegetação. E ela trabalha, por exemplo, um elemento paisagístico à noite, que fica bem interessante. Ela trabalhou com as barras de metal, e essas barras de metal, ao mesmo tempo que elas são limitadores para conter as bolas que saem do campo, e provavelmente ela pensou nesse funcional, mas ela pensou também que à noite não podia ser só uma grade de contenção da bola. Ela podia ter uma estrutura horizontal e que, contrapondo a luz no sentido contrário, ia dar esse brilho metalizado à noite, ia dar essa iluminação fantástica. Apesar de que quem fez esse detalhe de iluminação não foi a Rosa Clias, foi um escritório contratado à parte de iluminação e o crédito fica para esse escritório. Não, quando você lê nos livros, vê na internet, em todo canto, fala-se até o nome, é o nome de uma mulher, inclusive, tá? Que fez o projeto de luminotécnica do Parque da Juventude. Mas poderia ter sido ela, tá? Não foi ela por um acaso, porque ela não trabalha com luminotécnica. Nos meus projetos, por exemplo, eu sempre faço todo o paisagismo e eu mesmo lanço toda a luminotécnica. Aliás, quem conseguiu ir longe, né? Como a nossa amiga que foi mais longe, ela lançou a luminotécnica no paisagismo dela também, né? Se der aqui, né, principalmente quem teve luminotécnica a disciplina, a gente pode tentar, ao final do projeto paisagístico, sobrando tempo, fazer lançamento também, juntando as duas disciplinas, né? E algumas aqui foram alunas minhas das duas disciplinas, né? Outro jardim interessante, gente, e aqui eu acho que ela fez o uso de uma linguagem bem arrojada, uma coisa bem interessante, talvez até porque o partido do projeto permitia, que foi a casa do Roberto Parada, que é o arquiteto que fez o projeto do aeroporto, né? Ele fez projeto de mais de um aeroporto, mas para ficar bem palpável para vocês, ele é o autor do projeto do aeroporto de Brasília. E a casa dele realmente é uma obra interessantíssima. E a forma da piscina aqui é um negócio muito legal, a distribuição, como ela lançou a vegetação, essas palmeirinhas, esse caminho que ele coloca aqui na lateral de piso entremeado. Todo mundo sabe o que é piso entremeado? Ou bloco de concreto intertravado? É aquele que É semi-permeável, ele é meio de concreto, mas tem os vazios para colocar a grama, e ele é meio considerado um piso ecológico. Tá? Ele, por ser permeável, ele... é o prensado também? Ele é feito prensado ou não? É só no bloco? É o bloquete vazado que eu falar. É mesmo, entremeado, vazado, é a mesma coisa. Agora, prensado eu não sei não, viu? Prensado eu não... Se tem um prensado eu não estou sabendo. Aquele do pontão, que ele é prensado. Não, aquele é concreto estampado. Estampado, mas prensado também. É mais ou menos, é porque pega um carimbão, aí você chega lá e pão, aí faz o desenho, depois você joga um pó queimante, depois você joga a cera por cima, para dar aquele brilho. E aí, gente, a gente sai aí da Rosa Clias e começa a ver algumas obras do Burle Marx. Gente, o Burle Marx, ele foi um artista plástico, ele não é formado em paisagismo, ele frequentou a Escola de Belas Artes, que foi aonde ele conheceu o Niemeyer, o Lúcio Costa e alguns outros grandes nomes da arquitetura, que permitiu a ele ter essa abertura para ter trabalhado com tantas obras, principalmente aqui em Brasília. Ele é o autor de todo o paisagismo da cidade em si e dos paisagismos dos prédios públicos, né? Dos palácios, todos que a gente tem aqui em Brasília. Aí a gente tem aqui a Praça Cívica dos Cristais, né? Que fica no setor militar urbano aqui de Brasília. A gente vai cortando, você sair do Cruzeiro, tem uma descidinha reta, em vez de você pegar o eixo monumental, vai por baixo assim e segue. Aí você vai passar por essa praça. É lindo lá. E olha, não é só a praça em si que é linda com esses cristais. Os monumentos do Niemeyer que estão ao fundo também são muito bonitos. São dos mais bonitos que tem aqui em Brasília, são os monumentos que tem lá. Setor militar. No setor militar urbano. Lá é muito interessante de ver, tanto paisagismo quanto arquitetura. Aliás, os de lá me impressionam mais que o restante dos que tem pela cidade. É bem legal. É muito forte a forma. Eu não botei aqui, infelizmente, porque... Eu já passei por lá, minha cachorrinha foi...
Aí eu já passei por lá. E me espantou mesmo. É um lugar assim, Bem amplo, né? é muito amplo, então enaltece, tudo fica muito mais enaltecido, né? Aliás, é intencional. O Niemeyer ele trabalha com o isolamento das obras para dar dominância. Então, quando ele pega e deixa tudo aberto e não coloca nada, é para ninguém competir com a grandiosidade das obras que ele faz. Vai destaque, né? É, gera um destaque. Aí a gente vai ver, gente, uma característica marcada dele. Ele gosta muito de trabalhar com forrações coloridas, tá? O Border Marx. Principalmente nos trabalhos que ele fez em obras particulares, porque ele fez vários sítios dele, ele fez vários sítios no interior do Rio de Janeiro. Ele começou, inclusive, a carreira dele fazendo obras públicas, não foi no Rio e não foi em Brasília, vocês sabem disso, né? Foi em Recife. Ah, é? A primeira praça pública que ele fez foi a Praça de Casa Forte, que é a praça onde eu passo todo fim de ano com a minha família. Na Casa Forte? Eu, aliás, infelizmente, tenho várias fotos e nunca lembro de trazer. Casa Forte fica... Casa Forte é uma área nobre de Recife, fica perto do Shopping Plaza, lá em Você não tem Recife. foto? Tem, daqui a pouco vai passar a Praça de Casa Forte aqui, tem. Eu não tenho de eu lá, né? Ah, tá. Eu tenho, só que eu não cabe muito botar, porque eu, inclusive, eu tô todo molecão, não fica legal pra botar na aula, mas eu tenho umas fotos de lá. Eu, inclusive, carregando um bando de coisa pra montar a barraquinha, porque lá eles, todo fim de ano, não, deixa eu chegar lá que eu falo, que ainda vai passar a foto de lá. Mas, ó, o Burle Marx, ele tem essa característica do espelho d'água muito marcada, tá? Os espelhos d'água do Burle Marx não são de água muito movimentada, uma coisa que é bom a gente saber que não é tão interessante, porque água parada é problema, né? Ele gosta de fazer contraste de cor na forração do piso. Ele gosta de trabalhar muito com mosaico português também, essa é uma característica dele, que ele traz inclusive da Europa, né? Gente, essa aqui é a Praça de Casa Forte. Oi? Mosaico português são aquelas pedrinhas pequenininhas que a gente coloca uma do lado da outra e que faz calçadas, que é do que é feito as calçadas de Copacabana, no Rio de Janeiro, onde ele faz aquelas ondinhas tão características. A gente vai ver daqui a pouco também as imagens aqui. Mas agora chegou em Casa Forte, que é o que eu estava falando, gente. Casa Forte meio que foi o local onde aconteceu a batalha, lá em Recife. Tem uma história que é emblemática da cidade, nem vou contar, porque eu tenho vergonha, porque eu não sei a inteira. Vou morrer de vergonha de tentar contar a história. Mas teve uma batalha que teve lá em Recife e a cidade meio que tem essa história ligada com essa praça e com o forte de Casa Forte. E todo fim de ano, as famílias aqui das redondezas se reúnem para passar o fim de ano aqui nessa praça. Ela tem um espelho d'água central. É muito bonita a praça, só que tem muitos sapos enormes. Tem, é legal, eu gosto quando eu vou lá, porque minha irmã fica gritando muito quando a gente passa pelo meio. E a vegetação ainda é a original, né, do projeto dele. É bonita essa praça de ver. É um espelho d'água, né? Não, essa planta que tá. É um tipo de filodendro que ele tem aí dentro. Aí tem várias Vitórias Régias, né? Tem um monte de alpinhas nas laterais. Eu acho que o que está mais bonito quando a gente está andando aí é ver as alpinhas, principalmente quando elas estão bem vermelhinhas. É. Aí, ó, aqui, esse ângulo que a gente está vendo aqui, não estou vendo a igreja aí. Tem uma igreja que fica do lado contrário. Como eu não estou vendo a igreja aqui, eu acho que aqui é o lado que hoje em dia, na época dessa foto não tinha, mas aqui ao fundo é mais ou menos, dá para ver o Shopping Plaza lá para trás. E do lado de cá fica a igreja, que é onde os artistas da terra ficam lá, e tem o evento, o showzinho, e a gente coloca barracas ao redor disso aqui tudinho, ó, todo fim de ano. E aqui fica cheio de barracas e cada um traz seus pratos típicos, come e tal, as famílias se encontram. Eu acho um saco. Eu preferia estar em Boa Viagem, no meio do povão, na bagunça, na curtição. Aí é muito programa família. Gente, esse daqui já é um jardim suspenso que o Burle Marx fez no Rio de Janeiro para o edifício Gustavo Capanema. Aqui embaixo já é a Praça Euclides da Cunha, lá em Recife, tá? Que tem uma imagem no sertanejo, isso é muito simbólico para a região.
E é muito comum lá em Recife esse tipo de estatuária, tá? Essa estátua que é uma característica também do período contemporâneo e do moderno também, as estátuas deformadas, né, com essas proporções. Mas essa praça daqui, gente, do edifício Gustavo Capanema, no Rio, ela foi um marco do paisagismo da Idade Moderna, tá? Ela quebrou todos os conceitos da época. Então, ela é uma praça suspensa em cima de uma laje abaixo de um prédio. E ele começou a fazer muito esse tipo de linguagem depois. Depois ele repete isso num banco, se não me engano, abaixo do Banco Safra, ele faz isso de novo, depois de algum tempo. Mas ela, até então, que na verdade, quem lê Le Corbusier vai ver que ele está trazendo um pouco das ideias do Le Corbusier para cá também. Mas aqui no Brasil isso era um marco. Okay? Uma coisa que ele gostava muito de fazer também, o Burle Marx gostava de trabalhar com as forrações de gramas alternadas em cores diferentes. O contraste, ele lidava muito com o contraste, tá? Ele gostava também de fazer... É grama. Isso é grama. Aqui é grama e esse colorido são forrações. Aqui ele está trabalhando com pingo d'ouro alternado com trapoeraba, ou lambari roxo, é a mesma coisa. Ele alterna muito, é muito comum, viu? Essas duas composições de lambari roxo com pingo d'ouro no trabalho dele é bastante recorrente. Pingo d'ouro e lambari roxo. Ele combina muito. Ele gosta muito de trabalhar com bromélias em torno de espelhos d'água, ou fazer estruturas de sustentação, como ele coloca totens, ou coloca um paredão de pedra e coloca as bromélias lá em cima. Isso é comum. Um coluna, um pedestal, um muro, e aí joga as bromélias por cima. Essa já é uma praça no Rio, né, que é o Largo do Carioca. Como é que foi você soube da história do Renato Russo, que pediu para que jogasse parte das cinzas dele no Jardim de Blumenau? Não, sabia não. Não sei se o Luiz fez, né? Porque a outra parte foi pro atuador, né? Ela lançou uma. Mas uma parte do que jogasse no Jardim de Blumenau. Não sei se foi aqui em Brasília ou no Rio. Eu acho que ele tinha muita ligação com Brasília, o Renato Russo, né? Provavelmente devia ser aqui. Deve ter sido aqui, então. Uma parte aqui e uma parte lá. Mas aí vocês vão ver que o Burle Marx, ele tinha no traçado dele, gente, essa questão de misturar o orgânico com o geométrico e fazer um projeto misto, composto entre essas duas linguagens. Ao mesmo tempo que aqui é geométrico e com traços retos, depois ele pega e mistura com algo bem orgânico e sai fazendo esse contraste o tempo inteiro. Ele gosta dos contrastes, o Burle Marx. Ele faz uma coisa reta, aí depois quebra só a pontinha. Ele trabalha com peso bem preto, depois algo bem branco. E vai contrastando essas formas. Na verdade, os projetos de paisagismo do Burle Marx, eles se assemelham a telas. Que lembram? Ele não era paisagista por formação, ele era artista plástico. Então, como é que ele começou a fazer projetos de paisagismo? Ele fazia uma tela artística e de influência surrealista. Então, aqueles caras lá, Kandinsky, Malevich, aqueles caras todinhos, Juan Miró, tudo ele já tinha passado a leitura por esses caras todos e fazia as telas dele também com esse tipo de linguagem. E daquelas telas, ele daqui a pouco fazia assim, ó, virava para o chão e virava paisagismo. Ele só precisava dar nome às plantas daquelas formas que ele criava. Foi assim que ele começou a fazer. Você vai ver, inclusive, ó, se você olhar esse trecho aqui do Largo do Carioca e você botar do lado uma tela dele, você olha para um lado e para o outro, você fica pensando que ele pegou a tela e jogou aí no chão. Tem horas que aliás, ele faz isso mesmo. Você não pensa, ele faz, inclusive ele tem praças executadas que ele tem a tela e ele tem a praça. Feita baseado naquela tela. Mas ó, ele é um dos poucos que faz isso, gente, ó, retão, ó, aí uma curvinha bem na ponta para unir com outra reta. Isso é uma linguagem só dele. Aqui já residências, projetos de áreas privadas, né?
Casa que na época era da Odete Monteiro, que hoje em dia mudou muito. Projeto do Ibirapuera. Muito provavelmente essas intervenções aqui luminotécnicas não são ideia dele, né? Até porque isso aqui é fibra ótica, isso já é coisa moderna, não existia naquele momento. Algumas obras perdidas. O Guller Marx, gente, muita gente não sabe, mas ele tem obra no Brasil inteiro, no Nordeste inteiro. No Brasil inteiro como um todo, fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na Alemanha, para todo lugar tem obra do Guller Marx, tá? Não é só Brasília, aí nesses pontos Rio de Janeiro, esses pontos mais conhecidos. Aí eu coloquei aqui um exemplo de uma praça que ele fez no Piauí, para ficar bem claro. Você conhece? Ah, legal. Então eu peguei a coisa assim menos comentada possível, que seria uma obra dele no Piauí, e coloquei para deixar bem claro para vocês que ele tem essa variedade. Bom, olha aqui aquilo que eu falei do platô, do desnível, do jardim. Ele já colocou uma coisa aqui que para Corbusier não era nenhuma novidade, mas para aqui, né, para o Brasil, ele pegou e fez esse jardim enterrado na frente do BNDES, né? E essa linguagem contrastante, as jardineiras suspensas, as coisas caindo. Sabe onde tem o jardim do Guller Marx? Também lá na BB. Também tem esse platôs também. Não sei se eles tiraram, mas um tempo atrás, lá que inaugurava a ação social, a faixa social, tinha esses platôs lá na BB. Mas tem certeza que é projeto dele? Que eu não lembro se é a BB é. Não sei. Se não for dele... É muito parecido, né? Exatamente dessa forma aí. Gente, peraí. Tem um pedaço aqui, eu vou dar uma congelada, que eu preciso mostrar para vocês. Rio de Janeiro e Copacabana. Só um instantinho. Então, gente, só que eu não podia faltar aqui para vocês, que é Aterro do Flamengo, Copacabana, que foram algumas coisinhas, infelizmente está aqui fora dos meus slides, porque a gente vai ver a questão do trabalho das curvas, que foi o que fez ele ficar famoso. Eu particularmente acho que ele tem coisas muito mais lindas do que essas curvas, mas é algo característico. A gente já vê aqui o trecho onde fica o museu, e aí bem na frente ele tem esse traçado, onde ele faz de novo o contraste entre cores, entre as forrações e entre o orgânico e o geométrico. Ele bota uma coisa orgânica de um lado e algo geométrico do outro. Aqui já é uma visão de cima, né? Que se assemelha bem aos quadros dele. Olha um quadro dele, ele aqui pintando, né? E é bem parecido com o paisagismo que ele faz. Calçada de Copacabana, com as curvas tão conhecidas. Gente, agora, eu particularmente, eu sou apaixonado lá na Avenida Atlântica por esse desenho que tem. Quem tiver a chance de algum dia estar num hotel desse subir, olhar ou passear por esse desenho, porque passeando por aqui por baixo, você não consegue entender esse desenho, porque é muito grande para você de perto estar olhando. Você tem que estar de longe e subir em alguma coisa. Eu já fiquei hospedado num hotel aqui em cima e eu vi esse desenho. Então, pra mim, não tem coisa mais linda dele, porque todo o traçado paisagístico e esses mosaicos, deixa eu ver se tem uma imagem aqui que mostra isso melhor. Não mostra, infelizmente. Acho que aquela foto é que melhor mostra esse desenho. Acho que tem outra lá na frente. Mas esse desenho aqui, ele é muito interessante, ele é muito diferente de tudo que eu já tinha visto. Quando eu fui lá a primeira vez, e nessa época eu estava aprendendo muita coisa ainda, eu achei muito interessante isso aqui, e era diferente de tudo que eu já tinha visto. Eu fiquei no hotel que dava para ver justamente o desenho dessa área aqui. Ó. E você feito com aquelas pedrinhas portuguesas? É mosaico português, feito de pedra portuguesa. Não sei se vocês conseguem ver o desenho que está aqui, ó. Mas ele é muito variado, é muito rico. Aí de novo do Banco Safra, que eu já mostrei para vocês, ó. As jardineirazinhas suspensas com bromélias, que eu falei que é característica dele.
desenho abaixo do Banco Safra. Aqui já é o BNDES, que também já mostrei para vocês que é o Jardim Enterrado. Pronto, essa imagem está ótima, dá pra gente ver. Olha que desenho fantástico. Vê se não é... Isso é uma obra surrealista que a gente tem desenhada no piso do solo brasileiro. Acho que nós temos o maior painel artístico do mundo desenhado no chão, né? Olha do lado de cá também, que lindo. É muito mais bonito que essas curvas. Foi feito na mesma época, só que a gente não percebe. Porque a gente passeia numa área tão grande que não dá pra sentir. A calçada de Copacabana é uma coisa assim super famosa, né? É. E é feito já com isso. Só que o que acontece? Para você perceber a escala desse desenho, você tem que ir para cima do hotel. De lá de baixo, você não consegue ver nada. Eu, por exemplo, eu não consegui. Eu só vi esse desenho quando eu fui. Eu percebi de cara porque a primeira vez que eu bati o pé no Rio de Janeiro foi no hotel e eu estava na janela de frente para isso. Aí eu vi isso daí. Mas quando eu fui lá... E quando eu fui lá, que eu andei de perto, eu falei, não, mas não é tão bonito vendo aqui de perto. Porque está tão grande que você não sente. Porque o que é você aqui dentro desse desenho? É um pontinho dentro de um negocinho desse aqui, ó. É uma coisinha de nada. Olha só. Olha a pessoa aqui, olha você no meio desse. Você não enxerga esse desenho nunca. Raul, você está em toda a aula ou só nesse pedaço aí? Só Copacabana, né? Pois é, mas Lá na aula de Copacabana? Não, essa calçadinha aqui tem na Atlântica toda, né? Esse desenho tem em todo lugar que tem carteira central. Onde não tem, quando chega lá na frente, perto do Flamengo acaba, né? Na verdade é só Copacabana mesmo, porque no Flamengo não tem essa divisão desse jeito. Ele corta para fazer a virada. É só Copacabana que tem essa grande assim. Aí aqui tem outros pedaços que é para dentro do bairro, né, de Copacabana, que também está desenhado. Eu nem sei se foi desenhado por ele, mas enfim, tem influência. Ah, sabe outra coisa que é característica do trabalho dele? Ele gosta de trabalhar com seixos gigantes também. Isso é muito característico. E ele também faz, não somente esses desenhos orgânicos aí no chão, não. Deixa eu passar aqui, isso aqui a maioria já viu. Ele faz murais com esses desenhos orgânicos. Olha de novo, aqui está no MAN, né, no aterro do Flamengo, os seixos gigantes. Olha lá, estruturas suspensas e ele coloca, aqui nesse caso não tem, mas normalmente põe vegetação em cima dessas estruturas, quando ele levanta. Os desenhos de forração. O desenho de concepção que ele fez da praça lá de Casa Forte, em Recife. Esse é o desenho de planta baixa dela. Aqui, deixa eu ver, Jesus, 17 de agosto, Rua Casa Forte. Aqui é onde fica a igreja, e fica um palanque aqui. Aqui é a avenida que tem uma curva assim que a gente volta, e o shopping fica mais ou menos aqui assim, ó, o Shopping Plaza. Desenho de concepção. Já mostrei isso aqui. Aqui é de novo ainda no MAN. Já mostrei o Largo do Carioca. O Banco Aqui, Safra é lá no Rio? O Banco Safra que você mostrou pra gente? Banco Safra, não lembro. Você me pega numas perguntas, eu não lembro. Eu posso saber, eu vou anotar tudo que você me perguntou hoje, porque eu não sei de cabeça não, viu? Eu não lembro daqui é o Banco Safra, mas eu acho que é de São Paulo. São Paulo? Se não me falha a memória, é Banco Safra de São Paulo. Isso aqui é uma tela dele, gente. Fica no mural do Hospital Souza Aguiar. É a cara dos pisos que ele faz, né? Dos projetos de paisagismo. E ele não tem só essas telas. Ele tem painéis. Inclusive aqui em Brasília tem uns painéis feitos também com mosaico, que é de parede, que tem esses mesmos motivos. Ó, isso aqui é como ele fez a Praça Olívio Gomes em São José dos Campos. Parece uma tela artística, né? Ai, caramba. Aqui sem querer. Espelhos d'água com Vitória Régia também é muito característico do trabalho dele, tá? Ele gosta muito de trabalhar com esses filodendros no meio do jardim. Aqui, ó, um painel dele.
E ele tem vários. Infelizmente não tenho foto de tudo. Ó, outra tela dele. Ó. Na verdade, essa tela foi a que deu origem à Praça Salgado Filho. Chega, gente, que isso aqui... Ah, pronto. Esse daqui, Sítio Antônio da Bica. Esse está bem interessante para a gente ver, ó, as estruturas com as bromélias. Que a gente trabalha nele. Aqui tem vários nivezinhos, ó, de pedra e as bromélias lá em cima. E a gente para por aqui, tá? E no Parque da Cidade também tem, não tem? Parque da Cidade? Esse tipo também, lá na Praça das Fontes. Tem os desníveis, não tem bromélias lá, tem outra vegetação. Mas é outra vegetação. Mas é dele também? É, Da cidade? Parque da Cidade é projeto dele. Na Praça das Fontes é visto ali, ó. Parque das Fontes, né? Ele é inspirado no Jardim de Versalhes, né? O Bulemar, quando ele traz as palmeiras imperiais e coloca nos projetos dele com aquela escala monumental, é porque ele estava trazendo da linguagem que estava sendo praticada na Europa, especificamente em Portugal. Então ele traz essas coisas muito da linguagem de lá. Agora, não sei te dizer de cabeça isso também.